Eu cheguei ao café um pouco mais cedo naquela tarde. A cidade estava cheia, carros passando, gente apressada, vidas se cruzando sem se olhar. Então eu escolhi uma mesa perto da janela, onde a luz dourada do fim da tarde estava de lado, suave, quase acolhendo. O aroma do café recém-moído sempre teve o poder de me acalmar. Talvez porque me lembra de momentos em que a vida era mais simples, quando eu ainda acreditava que o amor ia chegar sem complicações. Eu passei um tempo desacreditando, não do amor em si, mas da possibilidade de ele acontecer para mim. Enquanto mexia distraidamente na xícara, deixei meus pensamentos vagarem. Eu não tinha planos específicos naquele dia, nenhuma agenda emocional. Eu só queria existir ali. Até que eu percebi e senti antes de ver. Aquela presença tranquila, não invasiva, não barulhenta. Ele entrou no café como quem entra no próprio silêncio. Alto, postura relaxada, expressão serena. E ainda assim, havia algo nos olhos dele que parecia carregar histórias. Não histórias pesadas, mas vividas. Ele pediu um café simples, sem açúcar, sem frescura. Depois, procurou um lugar para sentar. Havia várias mesas livres, mas por algum motivo ele escolheu ficar perto de mim, não ao lado, não de frente, apenas perto. O suficiente para que eu sentisse a respiração dele quando o silêncio entre nós se tornasse profundo o bastante. Eu continuei fingindo que estava distraída, ele também. Mas havia um fio invisível ali, sutil, calmo, inexplicável. Não era aquele tipo de atração urgente, sufocante, que faz o coração disparar sem controle. Era outra coisa. Uma sensação de reconhecimento, como se em algum lugar eu já soubesse que um dia encontraria aquele olhar. Eu respirei fundo. Ele levantou os olhos, encontrou os meus. Não houve sorriso imediato, só presença. Como se ele dissesse, sem palavras: eu estou aqui, eu vejo você. Naquele instante, algo dentro de mim se abriu. Não porque eu precisava de alguém, mas porque eu estava pronta para ser vista. Eu estava tão imersa naquele silêncio compartilhado que nem percebi quando meu cachecol escorregou da cadeira e caiu no chão. Só notei quando ele se movimentou. Ele se abaixou antes de mim. Pegou o tecido com cuidado, como se fosse algo importante. Não pelo objeto em si, mas porque era meu. Ele segurou o cachecol entre as mãos como quem segura uma história. Então ele me olhou de novo. Acho que isso é seu. A voz dele era calma. Não era profunda de um jeito forçado. Era natural, confortável, quase familiar. Eu agradeci com um sorriso pequeno, desses que nascem mais nos olhos do que nos lábios. E por um instante ficamos ali,
no meio de tantas vidas passadas, sem pressa para desfazer o olhar. Posso me sentar? Ele perguntou. Então havia expectativa no tom dele. Era só um convite leve. Eu poderia dizer não e tudo continuaria bem. Talvez isso tenha sido o que mais me tocou. Não havia pressão, não havia jogo. Eu assenti com a cabeça. Ele puxou a cadeira e sentou de frente para mim, como se aquele lugar já estivesse esperando por ele. Meu nome é Adrian, ele disse. Eu senti algo curioso ao ouvir o nome dele. Não era um impacto forte, era suave, como água morna correndo pelas mãos. Eu sou Helena, eu respondi. Ele sorriu, um sorriso mínimo, quase secreto, como alguém que reconhece um detalhe importante e guarda para si. Por um momento, ficamos apenas olhando para fora da janela. As pessoas passando, os carros, a vida seguindo. Mas ali, naquela mesa, parecia que o tempo tinha abrandado. Você vem sempre aqui? Ele perguntou, mas não do jeito clichê. Ele perguntou como quem realmente queria saber, como quem estava observando além da superfície. Venho quando preciso voltar para mim, eu disse, sem pensar muito. Ele assentiu devagar, como se entendesse exatamente o que eu quis dizer. Eu também, ele respondeu. E naquele instante, sem toque, sem pressa, sem destino definido, eu senti algo dentro de mim se rearrumar. Um espaço que havia ficado quieto por muito tempo se abriu. Não porque eu estivesse procurando alguém, mas porque eu estava pronta para ser encontrada. Eu não sei exatamente em que momento a conversa deixou de ser casual e começou a se tornar íntima. Talvez tenha sido quando ele perguntou algo que ninguém havia perguntado antes. O que trouxe você aqui hoje? Não ao café, mas aqui, nesse momento da sua vida. Ele não olhou para minha xícara, nem para as minhas mãos, nem para o ambiente ao redor. Ele olhou direto para mim, para dentro. Minha primeira reação foi respirar, como se meu corpo precisasse abrir espaço para a resposta. Eu acho que eu estou reaprendendo a acreditar em coisas boas, eu disse. Foi simples, foi sincero. Saiu antes mesmo de eu pensar. Ele não tentou transformar aquilo em lição, nem deu conselhos. Ele só ficou quieto, como quem sabe que silêncio também é acolhimento. É um caminho corajoso. Ele respondeu depois de alguns segundos. Reaprender a acreditar é algo que poucos se permitem. Eu senti meus olhos ficarem úmidos, não de tristeza, mas de reconhecimento. E você? Perguntei. O que trouxe você aqui hoje? Ele apoiou os antebraços na mesa, entrelaçou as mãos e respirou fundo. Eu passei muito tempo esperando que a vida fizesse sentido sozinha.
ele disse, achando que um dia eu iria apenas acordar e tudo se encaixaria, até perceber que sentido é algo que se constrói, que se escolhe. Havia honestidade na voz dele, uma verdade quieta, madura, e eu admirei isso. Então você está construindo? Perguntei. Estou aprendendo a estar presente, ele respondeu. A forma como ele falou aquilo fez o ar ao redor parecer mais lento. Eu senti uma coisa simples, porém rara. Eu estava sendo vista sem ser analisada. Ele estava sendo verdadeiro, sem medo de ser vulnerável. Nenhum de nós estava tentando impressionar. Estávamos apenas ali, de verdade. E eu sorri com calma. Talvez seja por isso que a nossa mesa parece tão silenciosa, mesmo com a cidade inteira correndo lá fora. Ele sorriu também, dessa vez com um sorriso inteiro. Presença, calor, vida. Talvez seja porque tudo o que importa está acontecendo exatamente agora, ele disse. Meu coração não acelerou, ele se acalmou. Foi aí que eu percebi. Algumas pessoas não chegam para tirar nosso fôlego, chegam para devolver. Eu passei os dedos pela borda da xícara num gesto distraído, enquanto o silêncio entre nós descansava leve. Não era um silêncio que pedia preenchimento. Era um silêncio que respirava junto. Um espaço onde a presença era confortável. Foi então que minha pulseira se soltou. O fecho sempre foi sensível, e daquela vez ele abriu tão silenciosamente que eu só soube quando senti a sensação vazia no pulso. A pulseira deslizou pela mesa e quase caiu. Eu tentei pegar, mas meus movimentos foram rápidos demais. Ele também tentou. Nossos gestos se encontraram no meio do caminho. Nossas mãos se tocaram. Não foi aquele toque acidental, frio, apressado. Foi um toque lento, quase curioso, como se o mundo esperasse junto para ver o que aconteceria. A pele dele era quente, firme, presente. Eu senti um calor subir pelas minhas mãos, pelos meus braços, até o peito. Não era agitação, era reconhecimento, como se o corpo tivesse entendido algo antes da mente. Nossas mãos permaneceram ali por um instante que parecia existir fora do tempo. Eu não retirei a minha. Ele também não retirou a dele. Ele olhou para mim e havia algo muito tranquilo no olhar dele. Não puxava, não exigia, não tomava. Ele apenas oferecia presença. Eu respirei mais fundo, quase sem querer. O corpo sabe quando está seguro. O coração sabe quando está sendo visto. Ele soltou a pulseira na palma da minha mão, sem romper o contato imediatamente.
Posso? Ele perguntou, apontando para meu pulso. Eu assenti. Minha voz não era necessária. Ele prendeu a pulseira com calma, como quem honra um gesto pequeno. Nenhum movimento dele foi apressado. Cada toque tinha intenção, gentileza, respeito. Quando ele terminou, sua mão permaneceu sobre a minha por um segundo a mais do que necessário. Um segundo que disse tudo sem precisar de palavras. Eu senti algo dentro do meu peito se abrir num silêncio tão suave que quase doeu. Não era ansiedade, era paz, e eu entendi. Não era sobre ele ser perfeito, era sobre eu estar pronta para ser tocada de verdade. Quando ele terminou de prender a pulseira no meu pulso, nossas mãos permaneceram próximas. Não havia pressa em romper o contato. O ar entre nós tinha mudado. Estava mais denso, mais silencioso, mais cheio de algo que não precisava ser explicado. Eu senti minha respiração mudar. Ficou um pouco mais lenta, um pouco mais profunda, como se meu corpo tivesse encontrado um ritmo mais verdadeiro, mais meu. Ele percebeu, não porque olhou para minha boca, ou meu corpo, ou qualquer coisa óbvia. Ele percebeu porque estava ali comigo, inteiro. Você sente isso também? Ele perguntou num sussurro baixo, quase só para mim. Eu não respondi com palavras. Eu simplesmente olhei para ele. E naquele olhar havia uma entrega que eu nem sabia que ainda era capaz de oferecer. Ele deslizou a ponta dos dedos pela parte interna do meu pulso. Um toque leve, quase imperceptível. Mas eu senti como se meu coração tivesse sido tocado por dentro. Meu corpo reagiu antes da minha mente, não com impulso, mas com reconhecimento. Eu me inclinei ligeiramente para frente, e ele também. Nossos rostos ficaram perto, não próximos o suficiente para um beijo, mas perto bastante para sentir o calor da respiração um do outro. Aquele espaço entre nós se tornou o lugar mais intenso do mundo. Ele aproximou a mão devagar, como quem espera permissão no silêncio, e tocou minha mandíbula com a ponta dos dedos. Não foi um toque de posse, foi um toque de cuidado, como se dissesse: eu vejo a beleza da sua sensibilidade. Eu fechei os olhos por um momento, deixei o mundo parar. Deixei o sentir falar mais alto do que o pensar. Quando abri os olhos, ele estava me observando com aquele olhar sereno, profundo, quase reverente. Nenhum de nós se apressou. Não era sobre chegar a algum lugar. Era sobre estar ali, no ponto exato onde o afeto encontra o desejo, no limiar entre a calma e o fogo. Ele aproximou o rosto lentamente, como se me perguntasse com silêncio, e eu deixei. Ele estava tão perto que eu podia sentir a respiração dele tocando minha pele. Não havia barulho, não havia mundo,
Só aquele instante suspenso, onde tudo parecia possível e nada precisava ser forçado. Ele aproximou o rosto um pouco mais, mas ainda deixou espaço, o suficiente para que eu decidisse. E eu decidi. Inclinei meu rosto suavemente, guiada por algo que não era impulso, era verdade. Nossos lábios se tocaram pela primeira vez com uma delicadeza que quase não parecia beijo. Foi lento, macio, quente o bastante para fazer meu peito expandir por dentro. Ele não pressionou, não apressou. Ele apenas recebeu, como quem sabe que carinho é algo que se escuta. Meus dedos tocaram o queixo dele, sentindo a textura da barba, o calor da pele. E quando nossos lábios se encontraram de novo, foi um pouco mais profundo, mas ainda terno, sem fome, sem urgência. Um beijo que dizia: eu estou aqui. Eu te sinto. Eu te respeito. Era como se o tempo tivesse desacelerado para nos dar espaço de existir um para o outro. Quando nos afastamos só um pouco, nossas testas permaneceram tocadas, respirando juntos. Eu estava calma e, ao mesmo tempo, desperta como há muito tempo não me sentia. Ele sorriu pequeno, com aquele sorriso que não tenta conquistar nada. Eu não queria que isso parecesse um encontro casual, ele disse, a voz baixa, quase só para mim. Não parece, eu respondi. Parece encontro. Ele respirou como quem absorve essa palavra por inteiro. É exatamente isso. Por um momento, nós só ficamos ali, os lábios ainda perto, as mãos ainda próximas, o silêncio ainda macio. Não havia pressa para definir o que aquilo era. Não precisava. Porque quando algo é verdadeiro, ele não precisa ser nomeado imediatamente. Ele só precisa ser sentido. Quando saímos do café, a tarde já tinha virado noite. A cidade brilhava com luzes refletidas nas calçadas molhadas. Eu não tinha percebido quando começou a garoar, mas agora a chuva estava mais firme, fina, contínua, como um véu que abraçava tudo. Ele abriu a porta e nós ficamos ali, sob a marquise, observando a chuva cair. As gotas batiam no chão como pequenas notas repetidas, criando uma música suave, íntima. A rua parecia mais silenciosa do que antes, como se o mundo reduzisse o volume para nos deixar respirar um no outro. Parece que o universo nos quer parados por um instante. Ele disse. Eu sorri, sentindo meu corpo inteiro consciente da proximidade dele. Ele estava perto bastante para que eu sentisse o calor que vinha do corpo dele, mas ainda havia espaço entre nós. Ele tocou meu rosto de leve, afastando uma mecha úmida de cabelo. Não havia pressa no gesto, só atenção. O toque dele era firme, mas gentil,
como quem segura algo que respeita. A chuva intensificou. As ruas ficaram mais vazias, como se a cidade tivesse se recolhido em si mesma. Venha, ele disse, e não era um convite de quem conduz, era um convite de quem caminha junto. Nós nos movemos até um pequeno recuo, um toldo antigo escondido entre duas fachadas. Ali, a chuva batia forte ao redor, mas não tocava a nós. Esse espaço parecia ter sido feito só para aquele momento. O som da chuva era o mundo inteiro. Ele aproximou o corpo do meu, não de repente, não para tomar, mas como quem responde ao que já era inevitável. A mão dele deslizou devagar da minha mandíbula até a minha nuca. Os dedos dele se enroscaram suavemente no meu cabelo, como se perguntassem antes de segurar. Eu exalei um suspiro que eu nem sabia que estava guardado. Ele sorriu com o canto dos lábios, percebeu, e então o beijo veio. Dessa vez, não era só terno, havia calor, havia fome calma, aquela que não rasga, que não corre, que simplesmente reconhece. Nossos lábios se encontraram com mais profundidade, como se o primeiro beijo tivesse sido o prelúdio de um idioma que agora começássemos a falar fluentemente. Minha mão deslizou pelo peito dele, sentindo o calor sob a camisa. A forma como ele suspirou contra a minha boca me tocou mais do que qualquer palavra poderia. Não havia pressa, mas havia intensidade. A chuva caía ao nosso redor como um manto, o mundo apagado. Só nós dois, respirando um no outro. Ele encostou minha costa de leve na parede atrás de mim, não para me prender, mas para me amparar, como se dissesse com o corpo: eu seguro, você pode sentir. O beijo aprofundou um pouco mais, lento, quente, cheio. Meu corpo respondeu sem pedir permissão à mente. Era natural, era honesto, era vivo. Eu senti a mão dele deslizar pela lateral do meu corpo, contornando, acompanhando o desenho, sem invadir, só reconhecendo. Eu não me perdi nele, eu me reencontrei. E como a minha casa era próximo dali onde estávamos, eu me permiti e o convidei a ir até lá. Entramos na casa. A chuva tamborilava no telhado num ritmo calmo, constante, como se chamasse o corpo a desacelerar. Lá dentro, a luz era baixa. Um abajur iluminava a sala com aquela cor quente de fim de tarde que nunca acaba. Nós estávamos próximos, mas não tocando ainda, só a presença.
A respiração dele era profunda, tranquila, e eu percebi que meu próprio peito acompanhava aquele compasso, como se meu corpo reconhecesse o dele. Ele passou a mão devagar em meus cabelos, sem pressa, não para tomar, mas para sentir. O toque começou leve, só depois veio o contato inteiro da mão envolvendo, acolhendo. A minha pele respondeu primeiro, aquele arrepio que começa na nuca e corre até a base da coluna, lento, certo, inevitável. Eu me aproximei, não porque devia, mas porque meu corpo queria. Nossas bocas se encontraram sem urgência. Foi um beijo silencioso, um beijo que diz: eu estou aqui, sente. A temperatura mudou, o ar ficou mais denso, mais íntimo. Não era pressa, era presença. As mãos dele desceram pelas minhas costas, mapeando um caminho que parecia já conhecer. Lentas, seguras, quentes. Cada toque trazia um convite. Renda-se um pouco mais. Permita-se sentir. Eu apoiei a testa na dele, olhos fechados, respiração misturada. Nenhuma palavra, não era necessário. O corpo falava. A pele chamava pele. O calor chamava calor. O coração chamava casa. Quando ele me deitou sobre o sofá, não havia dominação. Havia cuidado, como quem segura algo precioso que se espera há anos. E ali naquele espaço, entre um suspiro e outro, o mundo desapareceu. Só restava o nosso ritmo, nossa respiração sincronizada, os dedos entrelaçados, o calor crescente, fluindo, encontrando, acolhendo. Uma entrega que não precisava ser explicada, só sentida. Ele não se apressou. O corpo dele permaneceu próximo ao meu, tão próximo que eu podia sentir o calor que vinha do peito dele antes mesmo do toque. O mundo estava silencioso, exceto pela respiração compartilhada. Quando os nossos lábios se tocaram novamente, não havia hesitação, havia reconhecimento profundo, como se cada movimento dissesse: eu sinto, eu te sinto, eu te quero, eu te escolho. O beijo se aprofundou e a intensidade veio de dentro. Não era força, era profundidade emocional. Como se naquele instante, tudo que eu havia guardado, reprimido, esperado, se abrisse. Meu corpo se arqueou levemente, oferecendo mais. Não por submissão, mas por desejo real. Aquele tipo de desejo que nasce da alma e atravessa a pele. Ele deslizou a mão pela lateral do meu corpo devagar, como quem conhecesse o ritmo que desperta. Cada centímetro percorrido fazia minha respiração tremer um pouco mais. Uma onda subindo, crescendo, encontrando espaço. Eu segurei o rosto dele entre as mãos, olhando nos olhos.
Foi aí que aconteceu. Não o toque, não o beijo, mas o encontro. Um instante onde tudo parou, onde o olhar dizia coisas que nunca tinham sido ditas em voz alta. Ele me puxou para mais perto dele, corpos alinhados, respirações unidas, peito contra peito, calor contra calor. Quando nos unimos completamente, meu corpo respondeu antes de qualquer pensamento. Um suspiro profundo, quase um tremor. O prazer veio como uma onda crescendo de dentro para fora. Não era rápido, era pleno. Ele segurava minha cintura firme, sem pressa, guiando o ritmo, lento no início, profundo, certo, conectado. Cada movimento parecia dizer: eu estou aqui, eu sinto você, fica comigo. E eu fiquei. Meu corpo acompanhou o ritmo de forma natural, orgânica, como se já conhecesse aquele compasso desde antes de existir. O prazer se acumulava, subindo pelo ventre, espalhando calor pelos braços, pelas pernas, até o meu pescoço. E eu senti o momento exato em que eu perdi o controle e não tentei segurar. Meu corpo se entregou em ondas longas, contínuas, quentes, como se estivesse respirando prazer. A respiração dele se misturou à minha, mais intensa, mais profunda, até que ambas se encontraram no mesmo ponto, no mesmo segundo. Foi silencioso, foi intenso, foi inteiro. Um clímax que não veio apenas do corpo, veio da conexão. Quando a onda passou, ele me segurou ainda mais perto, como quem protege. Encostou o rosto no meu pescoço e ali ficamos, respirando juntos, sentindo juntos. Não havia palavras, só presença. Aquela noite não foi só desejo, foi pertencimento.